O João, o Rui, a Matilde, a Carla, são crianças que sonharam durante a vida toda ser bombeiros voluntários. Sonharam em ser bombeiros e ao longo destes anos têm sido vítimas da falta de visão dos governos do Partido Socialista e dos governos do Partido Social Democrata. Os voluntários e os chapadores, tal como a Joana, o João e essas crianças que sonharam um dia ser bombeiros, perceberam ao longo da sua vida enquanto bombeiros voluntários que ficaram para trás. Ficaram para trás numa instituição que recebe 2,5% de todos os seguros cobrados em Portugal, que representa 170 milhões de euros ao ano. Não é falta de investimento, é falta de capacidade de gestão dos consecutivos governos, é falta de coragem política, é falta de capacidade para governar. Fazer os seus bons ofícios para distribuir ao Partido Socialista a alteração da lei das autarquias locais, onde era obrigatório ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses e onde o Partido Socialista passou por cima disso tudo, não ouviu ninguém e trouxe a plenário e isso foi votado. Portanto, o Partido Socialista já fez isto, não é nada virgem. Agora, Sr. Presidente, o que estavam habituados era Augusto Santos Silva. Meus amigos, é só na RTP Memória agora. Deixa o barco navegar, deixa a gente ser feliz e deixa o Luís trabalhar. Foi este o mote da campanha e da propaganda da AD durante toda a campanha eleitoral. O barco, esse está a afundar. A gente não está nada feliz e digo já que deixar o Luís trabalhar tem sido sinónimo de continuarem os jovens a ser forçados a emigrar. Como jovem, isto preocupa-me. Toda a minha vida vivi a ver os meus colegas qualificados, pessoas que amam este país, sair por culpa de governos de esquerda, que não se preocupavam com os principais talentos que tínhamos, mas que abriam portas a toda a imigração que vinha de fora, não qualificada e barata. A pouca esperança que esses mesmos jovens tiveram no governo da AD rapidamente passou. Porque se a AD é como o melhoral, não faz bem nem faz mal, o seguimento das políticas do PS transformou-vos num só medicamento. São como o milho 100, que é aquele que toda a gente sabe que faz mal e certamente sabem que não faz bem. E o que é que preocupa este governo? Serão os jovens? Será o seu regresso? Não é nada disso. Os portugueses sabem bem que não é nada disso. O que preocupa este governo é o reagrupamento familiar de 500 mil de imigrantes. É trazer 500 mil de imigrantes para se juntar a outro 1 milhão e tal que já cá temos. A sua prioridade é a mesma da geringonça. É ver os talentos que temos sair e abrir portas a quem não vem cá fazer nada. E que fica aqui claro, né? Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Deputado, eu tenho que dizer, mas que distinta lata. O PCP apresenta-se a esta casa, perante os portugueses, como o grande defensor da habitação. A voz da justiça, a voz dos portugueses que procuram habitação acessível. Pois nós dizemos ao PCP, a todos eles, olhos nos olhos, Vossas Excelências são a voz do engano, do engodo, do embuste, não são a solução. Nunca foram a solução. E basta olhar para a maneira como têm votado as medidas que esta bancada tem trazido a esta casa. Nós temos memória. Gestão do património do Estado para a habitação. PCP vota contra. Solidariedade bancária na habitação. PCP vota contra. Incentivos fiscais ao arrendamento. PCP vota contra. Apoio jovem à compra. PCP vota contra. Proteção contra o aumento das rendas. PCP vota contra. Chumbo. É este o legado que do alto da vossa demagogia vocês têm para os portugueses. Mas não ficam aqui. Não, vocês não ficam aqui porque a vossa aversão ao grande papão do grande capital é uma espécie de versão do Frei Tomás. Olha como votas, não olhes para o que faz. E o que é que o PCP faz? Ora bem, Jornal Eco, Câmara de Grândola, alvo de buscas por violação de regras urbanísticas. E viva o PCP! Jornal Expresso, negócios imobiliários sustentam as contas do PCP. E viva o PCP! O meu favorito, Jornal Público. PCP é o partido que mais negócio faz com o património imobiliário. E viva o PCP! Só vos compra quem não vos conhece. Vocês não são futuro, vocês não são resposta, vocês nunca serão a voz de Portugal. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, o Sr. Deputado está tão preocupado com o PSD e o Chega a andarem de braço dado, mas sejamos realistas, a única coisa que o preocupa é o PSD já não andar de braço dado com o PS e o PS já não significa nada. Vamos ser realistas. Mas para além disso, também estão tão indignados com as audições que foram rejeitadas. Deixe-me recordar audições que o Chega propôs na Comissão e que por acaso também foram rejeitadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Então vamos lá ver.
Relativamente à operação militar no Martim Moniz, o Chega propôs ouvir o Sindicato dos Profissionais de Polícia. O que é que o PS fez? Votou contra. O Chega, por causa da morosidade na AIMA, propôs ouvir a Provedora de Justiça, a Ordem dos Advogados, a Associação para a Memória Futura. O que é que o Partido Socialista fez? Votou contra! Então, mas afinal, que convívio democrático é este? É quando nos interessa, não é quando tem que ser. Já percebemos. Já agora, também porque o Sr. Deputado fez questão de falar de várias áreas da governação e bem, houve uma que se esqueceu, houve uma fundamental que se esqueceu durante todo o período que tiveram na governação. Foram os polícias, Sr. Deputado, os polícias. E, portanto, já que o Partido Socialista deixou que a situação chegasse ao que está, falta de recursos humanos, falta de equipamento, diferenças salariais enormes, mas mais, criou diferenças entre polícias e deixou subsídio de risco adequado para uns e desajustado para outros. Aquilo que lhe pergunto é se está ou não disponível para acabar com essa injustiça criada pelo Partido Socialista. Hoje é sexta-feira, é dia de trabalho, são 10h15 da manhã e quando me levantei para vir do meu lugar a esta tribuna falar, contemplava a Câmara e reparava que, sobretudo à esquerda, há muitos lugares vazios. O que reflete a falta de interesse que certas forças políticas em Portugal têm perante um tema tão importante para os professores e para a escola. Mas já que falamos de escola, convidava todos os que aqui estão e todos os que nos acompanham lá em casa a fazer o seguinte exercício. Se um aluno se baldar a aula, se não aparecer, o que é que lhe acontece? Tem uma penalização, tem falta. Ora, a questão fundamental que os portugueses lá em casa se colocam e que eu deixo à Câmara é pois a seguinte. Dizem os políticos que não temos dinheiro para valorizar a carreira dos professores. Dizem os políticos que não temos dinheiro para reabilitar as escolas que se encontram degradadas pelo país inteiro. Mas sabem porque é que isso acontece? Porque andamos há anos demais a sustentar uma classe política parasitária que se serve em vez de servir. Essa é a verdade. Porque, ao contrário do que a ADIA diz, os problemas do ensino não estão resolvidos. Há milhares de alunos sem aulas, os professores estão descontentes, as famílias estão preocupadas perante a apatia do poder político. E é diante deste marasmo que me cumpre anunciar à Câmara e ao país 3 compromissos que o Chega assumiu no seu programa eleitoral e que desde esta tribuna reitero. Em primeiro lugar, corrigiremos todas as injustiças e ultrapassagens que ainda vigoram na carreira docente e recuperaremos o tempo de serviço para todos os professores, para todos. Restauraremos a autoridade e a dignidade da figura do professor e combateremos sem tréguas o crime e a violência nas escolas. E por fim, leiam os meus lábios porque vai mesmo acontecer. Baniremos a ideologia de género e todo o lixo ideológico esquerdista que se motivou nos manuais escolares. São estes os compromissos que assumimos com os professores. São estes os compromissos que assumimos com as famílias. É este o compromisso que assumimos com Portugal. Muito obrigado. Mas o que me custa é ver o Miguel Guimarães, que foi ex-bastonário dos médicos, sobre quem eu tenho bastante estima, vir aqui defender algo que ele próprio não acredita. A saúde está muito pior do que estava. Isto custa-me, isto dói-me por dentro. Vir aqui ter que dizer isto com um partido centro-direita que, em vez de transformar a saúde, está a levá-la para a beira do abismo. E vamos a factos. Sr. Deputado Miguel Guimarães, a senhora ministra foi quem mais investiu no INEM. Sejamos sérios, Sr. Deputado, o INEM precisa de ser averiguado. Nós avisamos a Sra. Ministra que precisava de lançar o concurso para os helicópteros. Não o lançou. Agora, à última hora, ajuste direto. A própria empresa não tem, ganhou o concurso, não tem pilotos formados. E agora, ainda por cima, vamos ter que trazer para dentro do jogo a Força Aérea. A Força Aérea que tem equipamentos que não satisfazem as regras de segurança para as vítimas e para quem trabalha. Esta é que é a questão. Lembra-se do fatídico dia 4 de novembro, em que foram avisados que ia haver uma greve e o Ministério da Saúde ignorou por completo essa greve? Lembre-se, senhor Deputado, que neste momento temos mais pessoas sem médico de família do que tínhamos há um ano atrás. Recorde-se, quem espera por consultas e por cirurgias, os tempos aumentaram. Isto é factual. Nós somos os líderes da oposição. Nós não podemos vir florear o que não funciona. Peço imensa desculpa. Isto está-me a custar. Aqui os partidos da esquerda, motivados pelo LIVRE, parece que querem vir investigar um apagão.
Estes mesmos partidos que afinal são a favor dos apagões, mas dos apagões de dados, porque os senhores são a favor dos apagões dos dados face à crescente imigração e à imigração descontrolada e dos seus verdadeiros números. São a favor do apagão da crescente insegurança que existe em muitas cidades do nosso país. São a favor dos apagões dos dados da nacionalidade do RASI, da nacionalidade dos criminosos no RASI todos os anos. E mais, são a favor do apagão das nacionalidades da população prisional nos nossos estabelecimentos prisionais. E vejam lá, até são a favor do apagão da nossa liberdade de expressão nas redes sociais. Tenham decoro, senhores deputados. Aqui chegado, Sr. Primeiro-Ministro, e pergunto-lhe a si, porque o seu programa, como deveria, não o revela, é de todas estas necessidades, quais são as prioritárias? Com que procedimentos as solucionará? E, mais importante, com que calendário concreto e definido se propõe a fazê-lo? Sr. Primeiro-Ministro, é agora ou nunca? Para aquelas tretas que tanto gosta de repetir à saciedade, como dentro de uma semana apresentaremos soluções, ou que daqui a um mês é que é, ou que não se resolve tudo de repente, peço-lhe um exercício muito simples. Concretize. Se não concretizar hoje, e aqui, Sr. Primeiro-Ministro, com a mesma gíria futebolística com que a todos esta manhã nos brindou, assim lhe respondo. O senhor será lembrado como um avançado destaca, mas capitão de uma equipa de coxos. Muito obrigado. Porque à mulher de César não basta parecer, é preciso ser. É que depois chegamos aqui ao ridículo de ouvir, por exemplo, a deputada Mariana Mortágua falar em exclusividade, quando esteve a receber 3 salários enquanto estava como deputada em exclusividade. Ou, por exemplo, Pedro Nuno Santos referir: vejam bem que a empresa do meu pai só ganhou 1 milhão de euros em 10 anos, como se todos os portugueses, nas suas pequenas e médias empresas, tivessem acesso a 1 milhão de euros em cada 10 anos. Sr. Primeiro-Ministro, o tema aqui não é se os seus filhos beneficiaram de algum apoio fiscal na aquisição do apartamento. O tema aqui é que na aquisição do apartamento em novembro de 2024 apareceram 226 mil euros que ninguém sabe de onde, porque tem uma série de contas num valor inferior a 41 mil euros que sabe que dispensam desta forma a necessidade de transparência. Por isso eu pergunto, porquê? Não imaginou que isto ia trazer suspeição? Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito, como social-democrata que é, deixe-me dizer que penso que faria corar Sá Carneiro, porque está a colocar o seu interesse pessoal e as suas circunstâncias à frente do interesse do seu governo e, sobretudo, à frente do interesse do país. Concluo dizendo que no limite deste circo todo, vamos para eleições antecipadas, a 4ª em 6 anos. A Terceira República está definitivamente podre. Senhoras e senhores deputados, a crise da habitação em Portugal tem nome. Chama-se falência das políticas públicas de esquerda, com muita corrupção à mistura e impostos leoninos. O Estado é quem mais ganha com casas cada vez mais caras. Arrecada mais de 40% do custo final da habitação só em impostos. Deixa terrenos públicos e edifícios com viabilidade habitacional ao abandono e depois quer vir apontar o dedo ao mercado. E é por isso que o Chega propõe outra via. E nisto temos sido muito coerentes. Uma via realista que começa por garantir transparência, controle e justiça na atribuição de casas públicas e no planeamento urbano. Uma via que defende um programa de restituição efetiva do direito à habitação para quem cumpre. Uma via de incentivos fiscais claros ao arrendamento. Sem arrendamento não vamos resolver esta crise. Com segurança legislativa e uma via de redução da carga burocrática num estímulo direto à construção e à reabilitação. A esquerda falhou durante décadas. Destruíram o mercado, expulsaram os jovens e agora aparecem com resoluções de papel para fingir que fazem alguma coisa. Tenham bom senso, o Chega não está disponível para pactuar com ilusões, mas muito convicto de que mais cedo do que Vossas Excelências desejam, vamos varrer o vosso fracasso e devolver casa a quem trabalha e cumpre a lei. Muito obrigada. Hoje vimos 10 vozes que não se calam no Parlamento. 10 deputados do Chega que, com coragem e determinação, trouxeram para o centro do debate as preocupações que muitos portugueses sentem todos os dias. Cada palavra dita aqui não foi apenas um discurso político, mas sim um grito de quem não aceita mais injustiças, privilégios ou silêncios cúmplices. Foram momentos de confronto, de verdade e de esperança num país que pode e deve ser diferente. Mas agora a palavra é sua.
Queremos ouvir a sua voz. Qual destes discursos lhe tocou mais fundo? Qual destas intervenções traduz aquilo que sente no dia a dia? O futuro constrói-se no diálogo, na partilha de ideias e na coragem de participar. Por isso, deixe o seu comentário, diga o que pensa e ajude a construir esta comunidade que, tal como no Parlamento, acredita que Portugal pode mudar. O Chega diz: viemos para ficar. Mas a pergunta que fica é: está Portugal preparado para esta mudança? A sua opinião pode fazer a diferença.